Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Fernandes, eu fiz a cirurgia bariátrica método bypass em 20 de março de 2018. Eu emagreci 60 quilos e hoje eu tô nada mais, nada menos com o meu cirurgião, que há 5 anos atrás me viu por dentro, viu tudo lá por dentro, cortou tudo. Se apresente, já temos um vídeo aqui com ele, mas se apresenta de novo. Sim, eu sou o Renato Godoy, sou cirurgião do aparelho digestivo e trabalho com bariátrica já há muitos anos, mais de 25 anos, né? E hoje vamos bater um papo aqui. A gente já tava batendo papo, já faz umas 2 horas, na verdade, a gente já gravou outro vídeo também. Tem uma novidade super legal lá no outro vídeo, inclusive vai lá assistir. Mas no outro vídeo a gente acabou falando uma frase que eu falei, isso daí rende outro vídeo, hein? E a minha cabeça não para, né, de criação, assim. Então eu falei, não, vamos gravar outro vídeo. Porque ele falou assim, com o passar dos anos, o paciente bariátrico, ele acaba esquecendo que ele fez a bariátrica. Eu falei assim, tem pouquíssimas coisas que me lembram que eu fiz a bariátrica, realmente. Só que aí eu até brinquei agora, eu falei, uma delas é o cocô, gente, cocô do bariátrico. E sabe o que eu lembrei? A gente ficou um tempão sem se falar, acho que você tinha até saído do convênio, e quando eu fui te mandar uma mensagem de outro assunto, tava uma mensagem assim, doutor, me ajuda, meu cocô não sei o que, eu nem lembro o que eu falei, falei, que vergonha, eu mandando mensagem falando como é que tava o meu cocô. Mas basicamente vamos falar do cocô do bariátrico hoje, que todo mundo tem muita dúvida sobre isso. Bora lá, E vamos falar. várias lendas sobre o cocô do bariátrico, né? É verdade. Um dos vídeos mais assistidos aqui do meu canal, inclusive, fala sobre isso. Fala assim, o título é Fede Muito. A gente vai explicar, assim, na parte profissional, o porquê que isso acontece. E também na parte de experiência ali, né? Porque é todo dia, né? Até eu posso chamar meu namorado aqui pra falar a experiência dele também. Mas vamos bater um papo descontraído sobre um assunto sério, tá, gente? Porque tem como se tornar um cocô melhor, né? Tem meios de se tornar um cocô melhor e o porquê que também isso acontece. Então explica um pouquinho como que é a digestão do bariátrico, qual é a diferença, por que que isso acontece. Claro. Bom, primeira coisa, existem vários tipos de cirurgia bariátricas e algumas acabam sendo mais complicadas nesse assunto e outras um pouco menos. As cirurgias que mais causam problemas com o cocô ou com pum fedido, para ser bem claro, né? São as cirurgias que mexem com o intestino. Cirurgias que só mexem o estômago, elas tendem a produzir menos problemas nesse tipo de situação. Mas quando você divide o intestino, que é uma das coisas que é muito comum nas cirurgias bariátricas, há uma modificação no processo de digestão. Bactérias se desenvolvem, algum alimento ele fica no intestino com uma quantidade menor de enzimas e isso proporciona um desenvolvimento de alguns tipos de bactérias diferentes. Alguns alimentos também podem causar uma quantidade maior de gases. Isso depende muito também da alimentação da pessoa. E com isso gera toda essa situação. Eu falo que muda bastante, assim, principalmente dependendo do alimento, e eu acho que tem a ver também com tirar a vesícula, né? Eu senti que piorou um pouquinho depois que eu tirei a vesícula, mas mesmo assim, antes disso, desde o pós-operatório, a gente já tem um dilema do cocô. Desde quando a gente sai da mesa de cirurgia, já tem um dilema do cocô. Eu vejo muita gente falando assim, eu só tive alta do hospital depois que eu evacuei. Por que que acontece isso? O que que precisa? O que que acontece? Alguns cirurgiões, em algumas situações, eles querem garantir que o intestino esteja funcionando no pós-operatório imediato. E o pum e o cocô é uma forma perfeita para ele saber que o intestino está funcionando. Então, algumas situações, o cirurgião fala assim, não, esse paciente específico, eu quero aguardar um tempo a mais, por algum motivo, às vezes na cirurgia, porque hoje a maior parte dos pacientes vão embora no primeiro, segundo dia de cirurgia, né? Às vezes mesmo antes de evacuar. Mas no processo, né, de
pós-operatório, as coisas podem ir se modificando, né? Então, uma pessoa que às vezes tinha um hábito intestinal muito lento pode vir a desenvolver um padrão de diarreias, que podem acontecer. E outros tipos de padrões. Eu já tive pacientes também que ficaram mais obstipados, né, no pós-operatório, que pode também acontecer em determinados tipos de cirurgia, que não modifica tanto o intestino, mas como a pessoa come também uma quantidade de alimentos menor, a quantidade de fibras também tende a ser menor e pode levar também à prisão de ventre. No pós-operatório mesmo, acho que também tem um pouco a ver, assim, logo que sai da cirurgia tem um pouco a ver com medicação, também isso daí também pode atrasar ou constipar ou soltar o intestino, também a ver com medicação. Opa, claro, sem dúvida. As medicações que a gente usa para anestesia e para dor tendem a segurar o intestino, tá? Então, isso pode ser um fator também que impeça da pessoa evacuar no pós-operatório imediato. A gente leva em consideração essas situações, né? Mas uma pessoa que depois de uma cirurgia bariátrica vai para casa e não evacua, não solta gases, é um problema sério, precisa comunicar ao cirurgião. Tá? Que isso pode levar à distensão. Às vezes pode acontecer no pós-operatório de uma alça intestinal ficar torcida e entupir o intestino. Isso pode ser um problema bem grave. Então é importante, depois da cirurgia, a pessoa ir a cada dia se sentindo melhor. É dia após dia, um pouquinho melhor. E todas as funções voltando ao normal. A alimentação, ela tem que sentir que ela está conseguindo fazer, lógico, seguindo a restrição. Dieta líquida, exato, desgraçada da dieta líquida. Conforme foi passado para ela. Mas também o xixi, né? A respiração, até o coração batendo muito rápido pode ser um sinal de alarme. Então, a gente tem que entender que todas as funções no pós-operatório, né, do corpo são importantes. E na dúvida, é melhor entrar em contato com a equipe médica. Até quanto eu evacuei depois de 2 dias que eu tive alta. Então eu fiz a cirurgia no dia 20, dia 21 eu fui para casa, fui evacuar dia 23, assim, né? Então 3 dias depois da cirurgia. Qual é o período normal para a pessoa evacuar depois da cirurgia? Não pode passar de tantos dias. Não tem uma regra fixa, né? Mas o que a gente tem que considerar é o seguinte: pelo menos gases precisam estar sendo eliminados. E a pessoa tem que ter uma sensação de que o abdômen não está distendendo. Porque numa situação como essa que eu falei, que há uma torção do intestino, o que acontece? Normalmente há uma distensão, né? Os gases vão se acumulando, a pessoa pode até vomitar. Mas em determinados tipos de cirurgia bariátrica, nem vômitos acontecem. Acontece dor e às vezes uma pequena distensão também. Não precisa ser uma distensão gigantesca. Mas parar de funcionar o intestino com dor abdominal, fiquem atentos. Sempre procura a equipe médica. E aí, assim, eu trato muito, assim, a cirurgia como o primeiro ano, que é o ano de adaptação, de entender seu corpo, ver o que é normal, o que não é, você aprender sobre o seu corpo. E aí, com o passar dos anos, as coisas vão melhorando, né? Então, vamos falar um pouquinho do cocô nesse primeiro ano, porque eu entendo que, assim, a gente sai da dieta líquida, reiniciou ali o organismo, né, tudo. Aí a gente vai começar para dieta pastosa, branda, e uma dieta normal. E a partir dessa dieta normal, que vai depois de 1 mês, 2 meses, que começa a introduzir alimentos normais. E aí eu acho que aí é que as pessoas têm mais dúvida em relação ao cocô. Porque, antes eu comia arroz e o arroz prendia, agora o arroz pode soltar. Então tem muitas dúvidas dessa introdução da alimentação normal, né? O que acontece nesse primeiro ano? Então, é muito interessante porque é o seguinte: houve uma modificação grande no seu intestino. E essa modificação no intestino e também no estômago, ela causa
alterações na função desse sistema, que é a absorção dos alimentos e também a produção de fezes. Tá? Bom, dessa forma, os alimentos que a gente ingere são determinantes também, tanto na produção de fezes quanto também de gases. Então, alimentos que tenham, por exemplo, mais fibras tendem a regular melhor o intestino. Alimentos com, por exemplo, açúcar adicionado, ele pode gerar mais gases, pode gerar dumping. E dumping é uma sensação muito incômoda que pode acontecer para pacientes que operaram do estômago. Não precisa ser cirurgia bariátrica propriamente dita, pode ser outras cirurgias. E esse padrão de alteração pode levar a formações de gases, dor abdominal, desconfortos, sensação de que está muito distendido, estufado, e principalmente após alimentos com maior quantidade de açúcar, alimentos mais densos e tudo mais. Então, isso dá uma coisa que é importante, e a gente tem que entender que isso daí normalmente costuma melhorar com o passar do tempo. Em alguns pacientes, há necessidade de tratamento médico. Entende? Só para deixar claro assim, o que é o dumping tecnicamente, né? As pessoas sabem muito o que é passar mal com dumping, mas tecnicamente eu falo muito que é pico de glicemia, não sei se está certo. Nós temos alguns tipos, tem 2 tipos básicos de dumping, né? Um mais precoce e um que é mais tardio, né? E eles têm a ver com a glicemia, assim. Esse mais precoce, ele está relacionado com um conteúdo que você come, que cai rapidamente no intestino. Esse conteúdo, ele não é bem preparado pelo estômago, porque o estômago, afinal, foi operado, e ele cai no intestino sem ter aquela preparação inicial que seria necessária pelo estômago. E causam uma série de problemas lá. O outro tipo de dumping, que é mais tardio, ele tem mais relação com a glicemia. Às vezes o alimento ele cai no intestino e meio que engana o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. E parece que o pâncreas ele percebe que precisava ter mais insulina para queimar aquela glicose do que realmente ele precisava. E aí sobra insulina no corpo, a glicemia tende a baixar. E aí a pessoa começa a passar mal por falta de glicose. Eu acho que o meu é o dumping tardio. Porque assim, toda vez que eu como, eu levo mais de 1 hora, assim, pra passar mal. Então, se eu como... A última vez foi com um sorvete, né, que eu tive. Ele pegou sorvete, eu comi junto com ele. E aí, a gente assistiu o filme e tal. No final do filme, eu comecei. Então, a sensação... A gente brinca que a sensação do dumping é bem de semi-morte mesmo, assim. Mas é uma coisa muito rápida, né? E eu não sei se prejudica em algo a nossa saúde ter dumping. Mas a minha sensação é muito assim, eu transpiro muito, eu fico quente, mas eu transpiro por umas partes do corpo, assim, que eu nunca imaginei. E às vezes eu sinto tanta quentura quando eu tô tendo dumping, que se eu tô deitada no sofá, que é algo quente, parece que o sofá tá grudando em mim. Então eu tenho que deitar no chão e ficar com o ventilador, ele me abanando lá, né? Mas isso prejudica em algo? Tem alguma reação, assim, do dumping que seja diferente também? Sim, ó. Nesse caso específico seu, tem uma relação relacionada com o seu sistema nervoso, tentando normalizar os níveis de glicemia. Né? A glicemia muito baixa é perigoso, sabe? É bem perigoso. Pode acontecer, eu já tive pacientes que tinham níveis muito baixos e perigosos no pós-operatório com dumping tardio. Nesses casos, há necessidade de tratamento médico. Nós temos remédios que ajudam a estabilizar melhor essa situação. No caso de dumping mais precoce, a sensação é mais digestiva, sabe? Então,
é mal-estar, sabe? Como se você tivesse comido alguma coisa estragada, entende? Então a pessoa ela não se sente tão bem. E pode inclusive dar uma diarreia muito intensa também, e esse é um dos aspectos também. Mas também é tratável, todos esses aspectos, né, são tratáveis. E voltando um pouquinho ao assunto do cocô, né? A gente falou bastante de dumping, também pode desencadear uma diarreia, quem tem dumping. Acho que por conta do alimento também que comeu, né? Se é algo muito gorduroso, às vezes também pode dar dumping. Muito salgado, né? Também pode dar dumping. O dumping está muito relacionado com a concentração dos alimentos e na quantidade de açúcar, gorduras também. Mas uma coisa que a gente também tem que considerar é que o estômago, ele exerce uma função como se fosse de mastigar o alimento. Né? Obviamente, ele não tem dente, mas ele vai pegando e triturando o alimento. O estômago operado, ele não consegue fazer isso direito. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a mastigação é fundamental, ela ajuda uma pequena parte da digestão, mas é importante se alimentar de uma forma um pouco mais lenta, mastigar com cuidado os alimentos e ingerir ele já um pouco mais pastoso. Né? E tomar cuidado com esses alimentos muito concentrados. Né? Por exemplo, você deu um exemplo de sorvete. Né? Se você pega um sorvete, por exemplo, um sorvete de creme, ele tem uma quantidade de açúcares adicionados lá, tem também gorduras. Aí você pode falar assim, não, mas eu peguei um sorvete diet. O sorvete diet, ele tem, às vezes, uma quantidade de gordura maior até. Sim. E aí eles usam adoçantes. Né? Então, a gordura que vai dar mais sabor ali, né? E para manter, né, o padrão, né, do alimento. Né? E aí o que acontece? Também não é só o fato de ter o açúcar, né? Então a gente precisa tomar cuidado porque pode ter mais gordura aí também. Sim. Né? E às vezes gera o problema mesmo assim. Né? Então... Sim. Eu senti diferença também nas fezes depois que eu operei a vesícula, que eu tirei a vesícula. Parece que piorou, meu intestino ficou bem mais solto. Hoje em dia não, eu já consigo controlar com fruta, fibra, isso daí me ajuda super. Comer tipo assim, uma fruta com aveia, já me regula totalmente o intestino. Mas quando eu tirei a vesícula, nossa, aí foi muito ruim. Qual é a relação? O que explica? Pode acontecer também. A vesícula, ela concentra a bile. Bile é um líquido produzido no fígado, a gente produz bastante, quase 800 ml por dia. E a vesícula, ela concentra, e na hora que você come, ela pega, contrai e joga esse líquido para ajudar na digestão, principalmente de gorduras. O que acontece? Quando você tira a vesícula, o fígado ele fica liberando essa bile no intestino durante todo o dia. E algumas pessoas têm uma sensibilidade a um componente da bile, que chama sais biliares, que podem irritar o intestino e faz uma diarreia. E isso também, nós temos tratamento, podemos, né, ajudar pacientes com esse tipo de problema. E não é só em cirurgia bariátrica, tem pacientes que operam a vesícula e tem esse tipo de situação. Normalmente, com o passar do tempo, vai melhorando, mesmo sem medicação, mas alguns pacientes precisam ser tratados. A gente falou um pouco do primeiro ano, assim, né, do comportamento do cocô no primeiro ano, e depois realmente vai melhorando ao longo dos anos, na experiência própria, mas tem algumas coisas que ajudam bastante. Você falou muito tem tratamento para isso, mas a gente também falou bastante no outro vídeo sobre alimentação. Então, como que a alimentação pode ajudar? O que a pessoa pode fazer? Tanto para os dois lados, para quem é mais constipado, que também tem esse caso, né, de bariátrica, que a pessoa não consegue fazer cocô todo dia certinho, e normalmente é quem tem o intestino mais solto. Nos dois casos, como que a alimentação pode ajudar? O que fazer para melhorar?
Então, tem alguns tipos de açúcares que não é açúcar branco, não é esse tipo. São açúcares que estão misturados nos alimentos, de vários tipos de alimento. E eles tendem a produzir um pouquinho mais de gases e modificar um pouquinho o padrão, às vezes, de bactérias intestinais. Alguns tipos de bactérias, elas produzem bastante gás, né, e aí altera o cheiro, que é uma das queixas muito frequentes que os pacientes acabam me procurando. Então, a gente tende a indicar para o paciente seguir uma dieta em que utilize pouco desse tipo de alimento. É uma dieta que a gente chama de FODMAP, tem uma sequência de vários tipos de padrões alimentares que a gente tende a evitar. Alguns são meio termos, né? E outros que pode comer à vontade. Então, a gente segue esse padrão alimentar. Por exemplo, todo mundo sabe que comer um repolho, comer uma feijoada, aquele feijão, né, vai dar problema, porque são alimentos ricos nesse FODMAP, entendeu? Então, a gente tende a evitar esse tipo de alimentação. E para aqueles casos que é muito complicado, que a pessoa não conseguiu ficar confortável com a alimentação, a gente pode usar medicações que elas conseguem regular um pouco essas bactérias e ajudar no controle principalmente do cheiro. Quanto à diarreia, também temos uma série de medicações, várias, que podem também estar auxiliando. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei o que melhorou pra mim, e esse vídeo tem pelo menos uns 2 anos, assim. E continua a mesma coisa, que é introduzir pelo menos uma porção de fruta com aveia. Isso daí regula super meu intestino. Então, até hoje, eu faço isso e é o que me ajuda bastante. Com certeza. A fibra são componentes que estão em vegetais, frutas, cereais, sementes, né? São alimentos muito importantes. Eles são alimentos que conseguem fazer uma regulação do intestino. Tanto quando o intestino funciona para mais, porque ela absorve o excesso de água, quando ele funciona para menos. Porque ajuda no trânsito. Exatamente. Ele aumenta o conteúdo fecal e é como se fosse um estabilizador da evacuação. Então, a gente sempre recomenda uma dieta rica em fibra. E nos 2 casos, acho que também a hidratação é importante, né? Sem dúvida. Principalmente quando come bastante fibra, né? Que senão acaba dando uma entupida ali, né? Pois é, tem que hidratar. A gente tem que lembrar que mais da metade do nosso corpo é água. Sim. E para a função intestinal também é super importante. Eu ouvi esses dias, até vou perguntar, eu lembrei agora. Falou assim que quando a gente já tá com sede, né? A gente já tá desidratado, o nosso corpo ele acaba pegando os líquidos que já estão no nosso intestino, no nosso estômago. E aí a menina até brincou, falou assim, ou seja, se você não bebe água, você tá bebendo água de cocô o dia inteiro, né? É real isso, assim? A gente utiliza a água do corpo, essa água de cocô, assim? Não é água de cocô. Mas tá ali, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando você tá com sede, você já tá desidratado. Então, a ideia não é ficar com sede. Então, procure uma certa rotina, né? Por exemplo, que nem nós. Estamos aqui com um copinho de água, a gente vai tomando o tempo todo. Às vezes, durante o trabalho ou as atividades do dia a dia, você meio que esquece, né? Então, eu recomendo as pessoas terem sempre uma garrafinha, alguma coisa com já um volume mais ou menos conhecido, para que a pessoa possa sempre tomar seus pelo menos 2 litros de água por dia. Um bom indicador se a pessoa está bem hidratada ou não é a própria urina. Então, uma urina mais escurecida, com uma cor mais ocre, né? Aí já mostra uma desidratação. E uma urina clara, óbvio, tá ok. Então, a gente tem que
procurar também seguir nesse padrão. Pacientes que fazem bariátrica com o estômago pequeno, não consegue tomar aquele golão, às vezes, de água, né? Tem que tomar aos poucos e durante o dia. E durante a refeição também é muito difícil usar a água, o líquido, mais o sólido, né? Então, dá aquela sensação de estufamento muito rápido, né? Então, a água acho que é costume também, porque eu desde o meu pós, eu lembro que eu até perguntei pra você, falei, doutor, eu tô bebendo muita água. Você falou, você aguenta? Você consegue? Tá te doendo? Eu falei, não. Falei, então continua. Eu acho que foi um hábito também que fui criando de beber bastante água e hoje eu consigo beber água super normal, que é uma das coisas que as pessoas perguntam também, mas talvez seja um tema pro próximo vídeo, podemos né? fazer. Nossa, tem muito assunto, gente. Eu queria aproveitar o dia inteiro, ficar gravando aqui. Mas antes de finalizar, a gente falou de uma novidade no comecinho do vídeo, que já tem no outro vídeo também, mas eu queria contar pro pessoal aqui, que é sobre a plataforma. Conta aí o que é essa plataforma, o que vai ser, como que vai ajudar a galera. Sim, nós estamos fazendo todo um projeto de educação para pós-operatório de bariátrica e para obesidade numa maneira geral. E a nossa ideia é ajudar as pessoas de maneira bem individualizada, né? E com isso a gente ter uma melhor resposta, né, desses pacientes. Então, isso vai envolver tanto uma parte de nutrição, uma parte médica, também coaching de saúde, de bons hábitos e estabelecer um caminho para uma atividade física possível e saudável. Né? Então, é uma ideia muito legal, que eu acho que vai ser um sucesso. Vai, com certeza. É o que todo mundo precisa, né? Atividade física, cuidar da cabeça, cuidar da alimentação, cuidar do corpo. Então, acho que vai ser uma plataforma bem completa. Estou em parceria com eles também, então eu vou trazer muita novidade para vocês, tá? E é isso, acho que foi um papo legal. Boa. Dá vontade de ficar lá falando um monte o dia inteiro. Dava né? mesmo. Tem assunto pra caramba pra gente falar, mas eu tô muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de conversar com você. A gente nunca perdeu o contato, mas assim, de poder sentar e bater um papo mesmo, é muito gostoso, exatamente, muito conversar legal. E mostrar para as outras pessoas, né? Toda essa experiência que a gente... Sim, a experiência é real e a experiência... O que é pra fazer? Pra eu levantar? Ela quer que eu levante? Vem aqui você também. Eu não. Lógico que vem. O corpão dela, ela falou, levanta que tá um Levanta e corpão. mostra que tá lindo. Gente, é isso. Deixa seu like no vídeo se gostou do conteúdo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, que eu tenho super acesso ao Dr. Renato. A gente pode conversar, mandar, eu responder as perguntas em vídeo também, tá bom? Sim, mandem sim. Um abraço. Beijão, tchau, tchau. Tchau.